Paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu queria hoje aqui dar o meu testemunho, um dos testemunhos, né, que o Senhor já fez na minha vida, das grandes coisas que o Senhor fez, porque foram muitos os milagres que Jesus fez na minha vida. E eu queria dar esse testemunho, o Senhor colocou no meu coração, porque eu não sei o que você tem passado, o que você está enfrentando, mas Deus colocou em meu coração para dar esse testemunho, para edificar a tua vida, para que você possa ver, por pior que seja a situação que você esteja passando ou enfrentando, Deus é maior do que tudo. E quando Deus faz promessa, Ele cumpre. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele nunca desampara os seus. Tem momentos que a gente passa, a gente fala assim, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Mas Deus mandou te dizer aqui nesta tarde, você aguenta sim, você vai passar e Deus vai te honrar. Mas apenas você tem que ter fé, você tem que crer nesse Deus que é tão lindo e maravilhoso. E aquilo que Ele fez na minha vida vai fazer na sua também. Meu nome é Márcia, eu tenho 37 anos, eu congrego na comunidade Crescer. E o que eu quero te dizer é que eu passei por momentos difíceis e meu testemunho que eu vou dar hoje, esse testemunho é muito forte, é muito grande, mas eu vou dar uma resumida para que você possa ver e entender quando Deus promete, Ele cumpre. Há muitos anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, o Senhor mandou uma missionária na minha casa e disse para mim, Marcinha, Deus mandou eu te dizer que vai vir um vento muito forte, uma tempestade muito grande, mas que não é para você desistir, que é para você só olhar para Deus. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, olhe somente para o teu Deus, porque Deus, Ele vai fazer algo muito grande. Mas quando tem grandes coisas para fazer na nossa vida, grandes coisas acontecem. E foi assim na minha vida. E passaram-se alguns anos, eu consegui construir a minha casa, o sonho de todo mundo, né, ter sua casa própria, eu consegui. E a minha casinha tinha ficado do jeitinho que eu queria, tinha conseguido terminar. E só que eu decidi investir numa loja. Eu queria ter uma loja, eu queria ter algo para mim poder fazer para Deus o melhor. Eu pensava assim, se eu ter o meu próprio negócio, eu vou poder ajudar as pessoas, eu vou poder, se eu precisar sair, eu posso sair, não vou precisar dar satisfação para ninguém. E com esse intuito de ajudar as pessoas, porque eu sempre gostei muito de ajudar, de abençoar, porque eu costumo dizer, é melhor abençoar do que ser abençoado. E consegui uma loja, comprei uma loja. O primeiro ano foi muito bem, a loja, tava tudo bem, maravilhoso. Só que aí começou o tempo da crise, né? Há uns 3 anos atrás, aquela época de crise muito grande, né? Que muitas pessoas perderam muitas coisas. E eu fui uma delas. Eu me endividei muito. Aí eu vendi minha casa para quitar as dívidas, não consegui quitar as dívidas e ainda fiquei muito mal. E o que aconteceu comigo? Eu falo assim, acho que uma das piores coisas que tem é você ficar endividado, né? Ainda mais a gente que é honesto, porque eu sempre paguei minhas contas certinho, sempre gostei de tudo certo. Só que eu cheguei numa situação que, infelizmente, eu não pagava os outros não porque eu não queria, mas é porque eu não tinha condições. E eu também não recebia. Muitas pessoas me deram um calote e eu fiquei muito endividada. E só que eu me lembro que naquela época eu sempre tive muita fé, eu sempre fui uma mulher de muita fé. Eu falava, meu marido falava assim, nossa, você não tá vendo que esse negócio não tá dando certo, a gente só tá perdendo, mas eu tinha uma fé tão grande de que ia dar tudo certo, eu queria, mas eu sei que ia dar tudo certo, mas não era do jeito que eu queria, não era da maneira que eu pensava, mas sim da maneira que Deus queria, porque quando Deus tem propósito na nossa vida, às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira, mas se é pra ser do jeito de Deus, não adianta a gente lutar. E aí eu cheguei no fundo do poço, fiquei muito endividada, perdi tudo mesmo. Aí eu fui morar em 3 cômodos junto com a minha sogra e a gente passou ali um tempo, né? E meu marido todos os dias, porque meu marido não é convertido, na época não era convertido ainda,
porque eu creio que ainda vai ser para a honra e glória do Senhor Jesus. E ele falava pra mim, falava assim, uai, você ajuda tantas pessoas, agora a gente que precisa de ajuda, cadê as pessoas para nos ajudar? Mas tem horas que Deus permite que ninguém nos ajude, porque é Deus que tem que fazer, não é quem está do teu lado, não é pai, não é mãe, não é irmão, não é amigo, é Deus, que tem coisas que é só Deus mesmo que tem que fazer na nossa vida. E aí ele começou a me mandar embora de casa, brigava comigo e ele bebia muito, muito mesmo. E tinha dias que eu dormia chorando, acordava chorando, eu já estava com os problemas de dívidas ainda, ele me acusando, e muitas das vezes ele falava, cadê o teu Deus? Cadê o Deus que você fala que é fiel? Cadê o Deus que falou que ia fazer na nossa vida? Mas eu não desisti. Eu me lembro que teve um dia que eu fui para a igreja, aquele dia eu falei para Deus, falei, Senhor, fala comigo, Pai, se o Senhor tem algo na minha vida, porque eu não aguento mais essa vida. E aí, Deus falou muito comigo na igreja, no culto, naquela noite, e eu voltei para casa, decidida a ir embora. E eu peguei um colchãozinho e um micro-ondas, era a única coisa que eu podia levar, coloquei no carro e fui embora. Fui morar num cômodo, eu e meu filho mais novo, na época ele tinha uns 7 ou 8 anos, e eu e ele fomos morar num cômodo, e nem chuveiro para tomar banho tinha dias que eu não tinha o que comer, tinha dias que eu não tinha vontade de levantar da minha cama, teve dias que eu olhava e falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou viver? Como que eu vou sobreviver? Mas quando Deus ele é misericordioso, quando Deus ele tem projetos, planos na nossa vida, quando Deus ele tem projeto, plano na nossa vida, né? Ele tá com a gente em todo o tempo. E teve dias que a vontade era de morrer. Eu lembro que teve um dia que eu acordei na madrugada e eu não conseguia fazer outra coisa a não ser orar, chorar, clamar aos pés do Senhor. E eu passei aquela noite toda orando, e o meu filho ali do meu lado, com os joelhos dobrados e orando juntamente comigo. E eu falava para Deus, eu falava, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, me ajuda. Pai, agora eu não tenho mais força. E é nessa hora que Deus age. E foi nesse clamor, porque a Bíblia fala, né, com gemidos inexprimíveis. Eu estava com uma dor tão profunda na alma, eu estava com o meu coração que eu não aguentava mais aquela situação, aquele sofrimento. E eu comecei a assistir um vídeo e estava pregando a pastora Natália Leandro. E ela pregava sobre Mefibosete, que Mefibosete estava em Lodebar, mas que Deus usou de Maquir para abençoar Mefibosete. E eu me lembro que ela falava assim, Deus vai usar de Maquir para te abençoar, você está em Lodebar, mas nessa noite o Senhor entra na tua vida. E eu tomei posse daquela palavra. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, nossa, mas foi profetizado isso ou aquilo na minha vida e não aconteceu. Mas se a gente não crer, se a gente também não tomar posse, não vai acontecer. Porque o milagre quem quer é você. Se é você que quer o milagre, você tem que tomar posse, você tem que crer naquilo que foi falado. Porque a palavra fala, crede nos meus profetas. Aleluia. E aí, naquele dia eu não dormi, naquela noite eu não dormi, naquela madrugada. Foi a madrugada que eu mais orei em toda a minha vida. Nunca me esqueço, eu passei a madrugada toda orando, chorando. Aí eu acordei de manhã. Só que naquele momento eu estava assim, eu falava assim, mas pra que existir? Porque eu acho que eu estava entrando em depressão. E aí vinha o diabo e soprava assim no meu ouvido, se mata, você não vale nada, olha aí, você tá cheio de dívida, olha o que você fez tua família perder a casa, você fez a tua família perder tudo, olha o teu marido, que situação que ele tá, bebendo daquele jeito, você não presta, você não serve pra nada, porque o Satanás, ele sopra essas coisas no nosso ouvido. E aí
Deus falava no outro lado para mim: não, você é minha serva, eu te escolhi, filha minha. Crê em mim que eu posso te ajudar. Eu não prometi, eu vou fazer. E o meu telefone tocou. E era uma pessoa que me ligou e falou pra mim, falou assim: Márcia, você tá fazendo o quê? Você pode vir aqui em casa? Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, ela falou assim pra mim, nunca me esqueço, eu estava deitada na minha cama. Aí Deus falou pra mim: chama a Márcia. E eu comecei a chorar muito. Aí ela falou assim pra mim: mas você nem sabe o que é, por que você tá chorando? Aí eu falei: porque eu sei que foi Deus, porque eu estou passando por isso. E fui contando pra ela tudo que eu estava passando, porque eu estava passando fome, eu estava passando frio, eu estava passando necessidade, eu estava num momento muito difícil. Aí ela falou assim: nossa, mas por que você não me falou? Por que você não pediu socorro? Mas não era pra mim pedir socorro, porque o próprio Deus ia fazer, porque Deus tocou no coração dela para que eu me chamasse para trabalhar com ela. E ela falou assim: você pode vir me ajudar? Que é a minha patroa, ela tem uma doença que se chama esclerose múltipla, então ela não anda. E ela precisa de auxílio, né? E ela falou assim: mas você pode vir me ajudar? Eu falei: claro, com todo o coração, mas eu queria ajudar ela porque eu sempre fiz isso para ajudar as pessoas, sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Ela falou assim: mas você não tá entendendo, eu quero te pagar um salário, quanto você quer ganhar? E eu comecei a chorar muito. Aí eu falei pra ela, eu falei assim: ah, se você puder alugar uma casa pra mim, já me ajuda, paga o aluguel da casa. E essa mulher foi um anjo que o Senhor colocou na minha vida, nos meus caminhos. Foi alguém assim, muito especial, que eu amo muito, 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 muito mesmo. E ela me deu casa, me deu comida, me deu dignidade. Eu costumo dizer que se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje para estar dando esse testemunho. E aí foi quando Deus começou a agir na nossa vida. Porque eu falo assim: Deus agiu na minha, Deus agiu na dela, porque Deus mandou pra ela e mandou ela pra mim também, pra uma ajudar a outra. E foi quando Deus começou a trabalhar. Aí Deus começou a restituição. Só que para restituir, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Eu tinha os móveis da loja ainda, tava tudo lá guardado. E aí Deus falava assim pra mim: dá isso tudo embora. Você não precisa, não é isso que eu tenho pra você, o que eu tenho é muito maior. Porque muitas das vezes a gente segura nossas bênçãos, né, com as nossas mãos mesmo, porque a gente tem medo de abrir mão de algo, pensando, falando assim: nossa, por que eu vou abrir mão disso? Deus às vezes toca no nosso coração pra dar algo pra alguém, pra fazer algo pra alguém, e a gente fica ali, né, relutando. E aí Deus falou pro meu coração: desfaz de tudo isso, isso daí é passado, isso aí tem que ficar pra trás, eu tenho coisas novas na tua vida. E aí foi quando minha vida começou a mudar. Eu liguei pra uma amiga minha, lá de Rio Preto, que ela tava pensando em abrir uma loja. E aí eu falei pra ela: ó, você quer abrir sua loja? Tem tudo aqui, ó, pode levar, pode vir buscar. E ela foi com o caminhãozinho, levou de caminhão, irmãos, levou tudo embora. E aí eu aluguei uma outra casa maior. Meu marido quis voltar, meus filhos voltaram, os mais velhos, e minha casa foi sendo restituída, minha vida foi sendo restituída. E eu tinha um grande sonho de conhecer Paris. Esse é um sonho impossível para uma pessoa como eu, né? Era um sonho impossível. E eu falava para Deus, eu falava: Senhor, eu queria muito, porque é uma cidade tão linda, né? Todos falam tanto. E quando foi um dia, a minha patroa chegou a mim e falou assim: Márcia, tira seu passaporte. Aí eu: tira seu passaporte, nós vamos viajar. Aí eu: amém. Até então eu não sabia, né? Eu achava que aqui no Brasil precisava de passaporte também, né? Muitos não sabem, mas passaporte a gente usa para viagens ao exterior. E aí eu tirei o passaporte. E aí também me lembro que uma vez Deus usou um profeta para falar para mim que me via subindo em avião e descendo avião. Irmãos, eu comecei a conhecer o Brasil de avião com ela, passeando, ganhando para passear. E aí trabalhando, mas passeando. E aí a gente começou a viajar muito e Deus realizou o grande sonho. Fiquei 15 dias na Europa.
fui para Paris, fui para Londres. E Deus foi lindo, 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 tudo nos mínimos detalhes. E eu comecei a ver que Deus, Ele é tão fiel, porque todos os meus sonhos Deus foi realizando. Aí tem a minha casa. Lembra que eu falei lá no começo que eu perdi minha casa? Eu tinha uma casa, né, um terreno de 200 metros, né, uma casinha simples, construída, mas com muito amor. E agora Deus está preparando uma casa melhor do que a que eu tinha. Eu estou construindo minha outra casa. O terreno que Deus me deu é dobrado, é 450 metros. E Deus está realizando todos os meus sonhos. Eu costumo dizer até os sonhos pequenos, porque quando eu era criança eu nunca tive boneca. Até boneca eu ganhei depois de velha, né? Você vai dar risada, mas é um sonho. É algo que eu tinha pedido. Tudo que eu pedi para Deus, Deus tem realizado. Faltam algumas coisas ainda, mas eu sei que logo, logo eu vou estar aqui testemunhando. O que eu quero te dizer com todo o meu testemunho? Hoje, graças a Deus, eu estou estabilizada. Hoje Deus tem me honrado. Um detalhe muito importante. Eu tinha algumas dívidas, né? Lembra que eu falei? Conforme Deus ia me honrando, eu fui quitando essas dívidas, graças a Deus. Ainda faltam algumas coisas para serem quitadas, mas eu estou conseguindo. Então, a gente honra, né? E Deus nos honra. E o que eu quero te dizer, eu não sei qual é a situação, qual é o problema que você tem enfrentado, mas Deus tem solução para tudo. Não olha para o problema, olha para Deus, olha somente para o Senhor que Ele te chamou. E quando Deus mandar você fazer algo, faça. Porque muitas das vezes, irmãos, Deus mandava eu ir lá na favela, levar leite, levar pão para aquelas crianças. Eu não tinha na minha casa para os meus filhos, mas eu ganhava e eu levava. E a minha maior alegria é servir do que ser servido. Porque é tão bom você poder ajudar as pessoas. É melhor ajudar do que ser ajudado. Porque só quem passou pela necessidade sabe como é difícil. Você não ter o que comer, você não ter o que beber, dar para os seus filhos. Eu lembro que quantas vezes, né, a gente dormia com fome quando eu era criança. Às vezes meu almoço era uma manga, uma laranja, sabe? É muito difícil. Só que a gente honra a Deus de que maneira? A gente honra a Deus ajudando o próximo, abençoando. É assim, porque Deus fala assim, ama o próximo como a ti mesmo. Quando eu ajudo alguém, quando eu abençoo alguém, eu estou me abençoando também. Então, esse meu testemunho eu quero te dizer hoje, nesse dia, que Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Mas você tem que buscar. Fique firme nos pés do Senhor. Não deixe Jesus por nada. Porque em tudo que eu passei, nunca deixei Jesus. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.